Bom dia, primeiro ano! Hoje, na nossa aula de Sociologia, falaremos sobre o processo de socialização. Iniciaremos o estudo sobre esta temática. Quando nós falamos sobre o processo de socialização, é muito interessante entendermos que o contato social é e está na origem de toda a vida social. O processo de socialização inicia-se desde o momento em que você nasce e você começa a estabelecer vínculos com os seus pais, vínculos com a sua família. Vínculos estes que posteriormente serão abarcados por toda a sociedade na qual você está inserida. Isso é muito interessante. É através do processo de socialização que nós vamos nos tornando humanos. É através do processo de socialização que nós vamos aprendendo e absorvendo as regras de comportamento, regras culturais, tradições culturais, ou seja, vamos absorvendo e aprendendo toda uma gama simbólica de regras que são necessárias para a convivência em sociedade. Então, é através de um grupo social que o indivíduo terá seu processo de socialização completado, garantindo assim que haja uma coesão social. É através das relações sociais que uma pessoa absorve as fórmulas, símbolos, costumes e regras da sociedade na qual está inserida. Então, é extremamente importante que a socialização nada mais é do que o processo pelo qual o ser humano, inserido em uma sociedade, absorve e aprende símbolos, costumes, regras da sociedade na qual está inserido. Costumes e regras e valores estes que são essenciais para que haja esta convivência em sociedade. Então, que é através desse processo de socialização que o ser humano vai criando a sua identidade e o ser humano vai também se firmando enquanto um indivíduo, pertencente a uma sociedade e capaz de estabelecer vínculos e capaz de estabelecer relações sociais. Quando nós falamos de processo de socialização, é muito importante nós lembrarmos que os processos de socialização ou a própria socialização, ela vai se dar dentro de instituições sociais. As instituições sociais são modelos organizados de crenças e comportamentos assentados, pautados em valores que são compartilhados por uma sociedade, por um grupo. A igreja, a família, escola, trabalho, tudo isso são instituições sociais, ou seja, são organismos sociais pautados em crenças, em costumes, em tradições, em valores compartilhados pelos seus membros, que são essenciais para o funcionamento da sociedade. Elas são essenciais para que a sociedade possa, de fato, funcionar e permite uma integração social. Então, as instituições sociais são organismos dinâmicos que permitem e que possibilitam o funcionamento da sociedade. E a integração dessas instituições permite que haja um fluxo dinâmico de funcionamento da sociedade e de convivência social. Outra questão importante é lembrarmos que a socialização ela se dá em níveis: primário, secundário e intermediário. Socialização primária, pessoal, é muito simples. São as relações diretas, são as relações de amizade, são as relações primárias simples, as relações mais básicas, na qual as pessoas estão ligadas através de laços emocionais, laços pessoais, através de sentimentos, através de compartilhamento de ideias, compartilhamento de emoções, compartilhamento de projetos de vida. Então, geralmente acontece no seio familiar, entre amigos, onde nós somos aquilo que somos, de maneira totalmente informal, onde nós podemos ser quem realmente nós somos, onde as pessoas estão ligadas mais intimamente. Isso é socialização primária. Por outro lado, a socialização secundária são as relações formais e impessoais, em que nós mantemos a nossa postura, cumprimos uma função social. No ambiente de trabalho, por vezes na escola,
onde nós estamos cumprindo uma função social. Né? São relações mais formais, são relações pautadas mais no funcionamento daquele ambiente em que nós estamos. E a socialização intermediária é quando nós misturamos as duas, né? Nós alternamos tanto a socialização primária quanto a socialização secundária. Aí é socialização intermediária ou socialização mista. Por outro lado, é importante nós sabermos que todo o processo de socialização se dá em grupos sociais ou agrupamentos sociais. Um grupo social se caracteriza pela interação estabelecida entre, no mínimo, duas pessoas. E para ser um grupo social, pessoal, tem que ter organização, comunicação e objetivos comuns. Isso é importantíssimo. Todo grupo social tem que ter organização, comunicação e objetivos comuns. Caso não tenha um desses três, a gente não pode chamar de grupo social. O grupo social vai se dar de três maneiras. Ou é multidão, ou é público, ou é massa. Multidão é desprovido, por vezes, de uma organização. Né? Não há uma definição de posição entre os membros participantes, ou seja, não há ali uma divisão de função entre os membros que estão participando. O contato entre eles é eventual, é esporádico, eventual, eles se integram, eles se juntam ali naquele momento e depois se separam. Então é uma multidão, né? Uma coisa desorganizada, uma coisa disforme, uma coisa que não há uma intenção para que eles estejam ali todos agrupados. Né? E eles se agrupam esporadicamente. Bateu um acidente, junta um monte de gente, vamos lá olhar, terminou, cada um vai para o seu canto. Não há uma organização, não há uma intencionalidade. E eles se juntam de forma esporádica. Por outro lado, um público é um grupo de indivíduos que segue os mesmos estímulos. É espontâneo, né? É espontâneo. Ele não se firma sob contatos físicos e se estrutura a partir da comunicação recebida entre os componentes através de algum meio de comunicação. A integração entre os componentes de um público é intencional. O que significa isso? Eles se juntam, né? As pessoas se juntam por um mesmo estímulo, um mesmo objetivo. Tem uma certa intencionalidade. O público tem um objetivo, tem um porquê. As pessoas que estão ali têm um objetivo comum. As pessoas que estão ali têm um mesmo estímulo. Vamos assistir um show. Então, tem um mesmo estímulo, né? Tem uma mesma intencionalidade, tem um porquê. E, por vezes, eles se juntam através se juntam através da comunicação recebida entre os componentes. Ou seja, manda uma mensagem, vamos no show, ou ver a propaganda, vai ter um show em tal lugar. Então não há necessidade de ter contato entre eles. Porém, ao se juntar um público, por exemplo, que vai assistir um show, os estímulos deles, os objetivos são semelhantes, os objetivos e os estímulos são muito próximos e também é algo extremamente espontâneo, né? Eles vão de livre e espontânea vontade. E, por outro lado, a intenção, o objetivo, o porquê eles estão se juntando é intencional. Existe um porquê. Há uma intenção em se juntar, em se agrupar. O caso é assistir o show, se divertir. Todas as pessoas que estão lá têm estes objetivos, têm estes porquês. Então, esta organização ela é intencional, ela tem um objetivo. Então, se torna um público. E massa, aí é o agregado social formado por indivíduos que recebem opiniões formadas por veículos de comunicação. Então, a massa nada mais é do que pessoas que se juntam de forma alienada. Ou seja, elas são manipuladas, né? São um grupo de pessoas que são manipuláveis ou que são manipuladas. Elas se juntam não porque elas têm um objetivo comum, ou não porque elas têm uma intencionalidade, mas porque alguém colocou na cabeça delas que era necessário que elas se juntassem. Alguém de fora. A intencionalidade da massa, do agregado social massa, vem de fora. Então a pessoa assiste na televisão, vai ter uma manifestação, ela pega e vai. Influenciada pela TV, ou influenciada pelo jornal, ou influenciada pelo WhatsApp. Então a pessoa acaba sendo alienada. E ela vai, né? Ela simplesmente vai, nem sabe o que está acontecendo, mas ela está ali no meio das outras pessoas. Então ela é massa, ela é algo extremamente manipulável. Então percebam ali, onde nós temos multidão, pessoas que se reúnem de forma esporádica, não intencional,
Público, pessoas que se reúnem de forma intencional, possuem os mesmos estímulos, possuem o mesmo objetivo. A diferença aqui é que a multidão não é intencional, é algo extremamente esporádico. O público é intencional, eles se unem por um objetivo comum, digamos, obedecendo a um estímulo que seja comum a todos eles. E a massa, as pessoas são afetadas por todos os meios de comunicação e passam a agir orientados por esses meios de comunicação. Ok, pessoal? Esse foi a nossa aula de Sociologia de hoje, onde nós vamos iniciar este processo de socialização, tão importante para a formação do indivíduo e para a sua participação e construção do ambiente social. Fiquem bem, um abraço a todos, nos vemos na próxima aula.